Bem, pessoal, boa noite. Com um pouquinho de atraso, né? Nós vamos começar aí o nosso evento do Calendário Colorido. Mais uma vez, em parceria com a Unimed, a quem nós queremos agradecer em nome do Cicobi União, Unimed Ponte Nova, que disponibilizou para a gente aí o Dr. Leonardo, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a saúde do homem, mais voltado com prevenção ao câncer de próstata, né? E agradecer a todos vocês que estão presentes aqui e a vocês que estão em casa, que infelizmente não deu para a gente fazer a transmissão ao vivo. Então vocês estão vendo a gravação do evento porque nós tivemos um problema com o tempo. Aqui na cidade choveu muito, nós estamos sem internet, então esse evento ele está sendo gravado e posteriormente será disponibilizado para vocês em forma de gravação, onde vocês vão estar podendo acompanhar o evento dessa noite. Então, mais uma vez, agradecemos a Unimed e eu passo a palavra para o Dr. Leonardo, que está com a palavra nessa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite e, infelizmente, por causa do tempo, atrasamos um pouquinho. Eu sou urologista, vou me apresentar. Eu trabalho no Hospital Arnaldo Gavazza. Em janeiro faz 16 anos que eu estou em Ponte Nova. E nos últimos anos, a gente sempre faz, no mês de novembro, uma palestra falando sobre o Novembro Azul. Eu vou contar um pouquinho da história do Novembro Azul. O Novembro Azul foi um movimento criado na Austrália em 2003 por um grupo de amigos, reuniram e resolveram criar esse movimento. Eles adotaram a cor azul e deixaram o bigode crescer. Por isso, quando a gente vê, às vezes, fotografia do Novembro Azul, tem um bigode. E por que foi criado no mês de novembro? Porque dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Próstata. Aí o mês de novembro foi o mês dedicado, então, à saúde dos homens. Eu passo aqui, tem que virar para lá. Beleza. Existiam, até 2009, muitas políticas de saúde voltadas para a mulher, para crianças, e os homens eram esquecidos. Então, foi criada em 2009 essa Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Nós, homens, vivemos, em média, 7 anos a menos do que as mulheres. Isso decorre porque nós não temos o hábito de fazer prevenção. As mulheres, já por cultura, elas já são acostumadas desde na adolescência a ir ao médico. É normal a mãe levar a filha ao ginecologista, mas o homem geralmente não leva o seu filho adolescente ao urologista. Por questões culturais, isso faz com que nós homens não tenhamos o hábito de fazer prevenção. Uma das consequências, nós vivemos 7 anos a menos do que as mulheres. Quando, às vezes, nós falamos em ir a uma consulta médica, as pessoas, os homens principalmente, pensam assim, eu ouço muito isso no consultório, eu não estou doente, então eu não tenho por que consultar. Ainda tem essa mentalidade que se você só vai procurar uma ajuda médica quando você está doente, mas, na verdade, o objetivo, às vezes, é a prevenção. Quando a gente vai uma consulta, a gente pede uma série de exames que são importantes. Existem algumas doenças que são muito silenciosas e às vezes não tem o diagnóstico. Por exemplo, diabetes. Às vezes o paciente que não tem o hábito de fazer a dosagem da glicemia sanguínea, ele é portador de diabetes e às vezes não sabe. Então, quando ele faz uma consulta, faz a dosagem da glicemia, ele vai fazer o diagnóstico de diabetes. Hipertensão arterial. Muitas pessoas não têm o hábito de aferir a pressão arterial. Então, o fato dele aferir a pressão, ele vai descobrir que ele está com hipertensão. Hoje, nós sabemos que diabetes e hipertensão são as duas principais causas de doença renal terminal. Ou seja, pacientes que fazem diálise, geralmente, eles têm ou diabetes ou hipertensão que não foi cuidada e chegou ao ponto de ele perder o rim. E tudo isso poderia ser evitado se esse paciente tivesse o hábito de ir a um posto de saúde aferir a pressão, fazer a dosagem da glicemia.
Um outro fator de risco é dislipidemia. O que seria isso? O paciente tem colesterol e triglicerídeos aumentado. Esse paciente tem um grande risco de ter uma doença do aparelho cardiovascular, por exemplo, infarto e AVC. Também são patologias preveníveis, desde que a gente tenha uma taxa de colesterol e triglicéridos dentro da normalidade. Enfim, quando você faz exames complementares, às vezes você faz o diagnóstico de muitas doenças que poderiam ser evitadas. E na própria consulta, o urologista é o médico do homem, então a gente tem uma visão não só de próstata. Às vezes o paciente pensa, vou consultar o urologista para ver a próstata. Mas a gente pede esses outros exames. Quando a gente faz, por exemplo, o exame físico, uma coisa que é muito frequente ainda em homens adultos e idosos, fimose. A fimose, a gente vai falar mais para frente, é um fator de risco para câncer de pênis, que é um câncer, apesar de pouco falado, tem uma incidência muito alta na população. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, cerca de 1.000 homens sofrem tratamento, no caso a cirurgia, que é a amputação do pênis. 1.000 homens fazem a amputação do pênis por ano no Brasil em decorrência do câncer de pênis. E é uma patologia que não é muito falada. Qual que é a principal causa? Fimose. Às vezes, muitos pacientes, por vergonha, por medo, não fazem o tratamento da fimose, vivem vários anos e ela é o fator de risco para um câncer de pênis. Então, esse é só um exemplo de algumas coisas que podem ser evitadas. Então, essa primeira parte aqui, qual que é o objetivo? É falar um pouquinho da prevenção, a importância de estar indo ao médico pelo menos uma vez ao ano para fazer. Quando você vai a uma consulta, o médico vai fazer o exame físico, vai observar algumas alterações no corpo do paciente e vai pedir exames complementares que vão ajudar no diagnóstico de algumas doenças. Voltei aqui. Aqui agora sim. Quando a gente fala em próstata, existe muito medo e muito mito. O homem, ele acha que ele é o super-homem, ele não fica doente. Então, ainda existe no século, em 2001, muita vergonha e muito medo com relação ao exame de próstata. É motivo de chacota, as pessoas falam, vá ao urologista, tem que levar flor, tem que levar chocolate. Ainda existe isso muito, e muitos homens não vão. Infelizmente, às vezes eu atendo pacientes de 70, 80 anos, que vão a primeira consulta deles com essa idade. E às vezes o paciente chega com essa idade já com câncer avançado. Isso não é infrequente. O câncer de próstata, em torno de 25%, é diagnosticado na sua fase tardia. Por quê? O paciente não tem o hábito de fazer a prevenção. E, infelizmente, quando é diagnosticado na fase tardia, é um paciente que não tem cura. A gente vai fazer apenas um tratamento paliativo. A gente vai aliviar o sofrimento desse paciente, mas, infelizmente, a gente não fala em cura nessa idade. Aqui, nós temos a próstata. O que é a próstata? É uma glândula exclusiva do homem. Nós vamos chegar lá. Nós vamos falar. Então, essa glândula aqui é a próstata. Não vou tentar entender. Isso aqui, o que é? É a metade de um homem. Aqui nós temos a bexiga, o canal da urina passando dentro do pênis, testículo. Aqui em cima faltou o rim e o outro rim. Então, explicando de maneira bem simples, como é que funciona? O sangue é filtrado no rim, ele vai, a parte boa retorna para o nosso corpo, a parte que vai ser excretada transforma em urina, a urina chega até a bexiga, e da bexiga, quando nós temos vontade, a gente vai urinar. A urina, então, passa dentro da próstata. Por que é importante falar nisso? Porque alguns sintomas urinários, dá para entender pela anatomia, que se essa próstata aqui, por exemplo, crescer e fechar a passagem, a urina vai ter dificuldade. Por isso que dá sintoma. Qual que seria a função da próstata? A próstata tem a função da reprodução. A próstata não produz hormônio, não produz nenhuma substância importante. Ela apenas age na
reprodução, produz substâncias que vão nutrir os espermatozoides. Quais seriam as principais doenças da próstata? Câncer de próstata e crescimento benigno de próstata. Existe uma grande confusão entre as pessoas entre essas duas patologias. O que é o crescimento benigno da próstata? Nessa região chamada zona central, ela vai crescer. E ela cresce a partir de que idade? A partir dos 45 anos de idade. Por que ela cresce? Faz parte do envelhecimento. Eu brinco, do mesmo jeito que o cabelo cai, fica branco, a próstata cresce também. Isso aí faz parte do envelhecimento. E esse crescimento benigno, que não tem nada a ver com câncer, produz sintomas. Quais são os sintomas? Jato fraco, esforço para urinar, vai urinar, tem que fazer força. A gente vê o paciente, ele põe a mão na parede para fazer força, fazer xixi. Acorda à noite, às vezes, 4 vezes. Termina de urinar, tem a sensação que a bexiga não esvaziou. Vai viajar, vai até Ponte Nova, tem que parar umas 2 vezes na estrada para fazer xixi. Isso é crescimento benigno da próstata. Nada a ver com câncer. Aonde que começa o câncer de próstata? Ele começa com um nódulozinho aqui, ó, na periferia. Agora eu estou apertando certo, ele não quer ir. Que volta. Agora foi. Então, o câncer de próstata vai começar aqui, ó, um nódulozinho pequeno, longe do canal. O que eu quero mostrar com isso? Quais são os sintomas do câncer de próstata na fase inicial? Não dá sintoma urinário. O paciente está urinando bem, está com jato urinário bom, está com... não acorda muitas vezes à noite, não tem dor, não tem sangue na urina e ele pode ser portador de um câncer de próstata. Então, o câncer de próstata é uma doença silenciosa que não dá nenhuma manifestação na fase inicial. O que dá sintoma que às vezes leva o paciente a procurar o urologista é o crescimento benigno da próstata. E as pessoas às vezes têm medo, estou urinando mal, às vezes estou com câncer de próstata. E na verdade, ele tem um crescimento benigno da próstata. Quais seriam os fatores de risco para o câncer de próstata? Primeiro deles é a idade. Hoje, a maioria dos pacientes que têm câncer de próstata são acima de 60 anos. Então, idade, raça negra, não sabe o porquê, mas o câncer de próstata tem uma incidência maior na população negra. Terceiro fator, história familiar. Se o pai, irmão, tio teve câncer de próstata, a chance do paciente ter é pelo menos 2 vezes maior. Como ele é mais comum no paciente negro e tem uma história familiar, quais são as orientações da Sociedade Brasileira de Urologia? Paciente negro e paciente acima, que com história familiar, deve começar a fazer o preventivo com 45 anos de idade. Paciente que não é negro e não tem história familiar, pode começar a fazer a prevenção a partir dos 50 anos de idade. Como que é feita essa prevenção? Isso aqui é só mostrando uma glândula prostática que foi retirada. Isso aqui é uma peça cirúrgica. Essa aqui é a próstata, o canal da urina passa aqui e tem 2 glândulas chamadas vesículas seminais que a gente tira na cirurgia da próstata. Então, como que a gente vai fazer o diagnóstico? Consulta urologista 1 vez ao ano, a partir dos 50 anos, com exceção de quem? Negro e quem tem história familiar. Tio, pai, irmão, deve começar mais cedo. Como que é feita a prevenção? Exame de toque e PSA. Uma dúvida frequente, qual que é mais importante? O paciente pergunta, faz toque, faz PSA? É comum o paciente fazer exame de PSA. Eu consulto lá no meu PSF, lá no meu posto. Todo ano eu faço PSA, meu PSA está normal, eu estou fazendo meu preventivo. Só que em torno de 30% dos pacientes que têm o PSA normal podem ter o câncer de próstata. Então, por isso a importância do exame de toque. Toque e PSA, os dois andam juntos. Eu digo que não tem nenhum mais importante do que o outro. Os dois são importantes para fazer prevenção. Então, o exame preventivo é exame de toque e o exame de PSA 1 vez ao ano. Isso que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Urologia.
Até uns anos atrás, falava-se em 40 anos, mas hoje, nos últimos anos, recomendação 45 anos negros e com pacientes com história familiar e 50 anos nos pacientes que não são negros nem têm história familiar. Então é importante fazer. O que é esse PSA? Só para vocês entenderem um pouquinho. É uma substância que é produzida pela próstata e lançada na corrente sanguínea. Então você vai no laboratório, colhe o sangue e aí vai dar um valor. O valor do PSA varia com uma série de doenças. Então o PSA aumentado não quer dizer que o paciente tenha câncer de próstata. Por exemplo, a infecção urinária, se você está com infecção urinária, faz a dosagem do PSA, seu PSA vai vir alterado. O crescimento benigno da próstata aumenta o PSA. Então, o aumento do PSA não quer dizer que seja câncer, mas que é uma doença da próstata que deve ser investigada. Por que faz toque? As pessoas às vezes me perguntam, mas a gente urina, faz toque, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? A anatomia mostra a próstata é muito próxima à região do ânus. Quando o urologista vai fazer o exame de toque, ele vai sentir a glândula. A glândula prostática ela é chamada fibra elástica. A gente brinca que ela tem essa consistência aqui. Ó. Ela é fibrosa, mole, tranquila. Quando ela tem algum tumor, algum nódulo, ela vai estar endurecida. Você consegue sentir uma região diferente nela. No exame de toque, você consegue ter uma noção do tamanho da próstata também. Quando o paciente tem um câncer avançado, a gente fala próstata pétrea. Ou seja, parece que você está tocando em uma pedra, de tão dura que está. O paciente já está, infelizmente, com uma doença avançada. Você consegue, nitidamente, você faz o exame de toque, você vê que a próstata dele está muito alterada. Então, por isso que a gente tem que fazer o exame de toque pela anatomia do órgão. Aqui a gente vê aqui, ó, um nódulozinho, você consegue sentir esse nódulo aqui. Tá muito rápido, dá para entender? Beleza? Então tá bom, vamos embora. Nós já falamos que 30%, ou seja, às vezes o paciente tem a falsa ilusão que está fazendo o PSA, estou fazendo prevenção, mas na verdade é importante fazer o exame de toque. Biópsia de próstata, o que é isso? Todo paciente tem que fazer isso? Não. Só faz biópsia quem tem PSA alterado e ou toque. O paciente foi fazer exame preventivo, o PSA dele está alterado. Exemplo, paciente de 50 anos, PSA veio 7, 8, 9. PSA está alterado. Esse paciente vai fazer biópsia. O paciente está com PSA normal, mas foi urologista, fez o toque, notou que a próstata estava endurecida, tinha um nódulo, e vai pedir biópsia. Biópsia vai explicar de uma maneira bem simples. O que é? É você tirar um pedaço, um fragmento do seu corpo e mandar para exame. Eu estou com um machucado aqui que não cicatriza na região da minha mão. Vou fazer uma biópsia. Eu vou tirar um pedacinho, vou mandar para um médico chamado de patologista, ele vai estudar isso no microscópio e vai dar um laudo. A próstata é a mesma coisa. Vai tirar fragmentos da próstata, guiado por um exame de ultrassonografia, vai mandar para exame e aí vai dar o diagnóstico do câncer de próstata. Então, quem vai fechar o diagnóstico de câncer não é o PSA nem o toque, vai ser através da biópsia da próstata. Então, o paciente tinha um PSA alterado ou toque alterado, fez a biópsia, tem um câncer de próstata. Nós vamos estadiar esse paciente. O que seria esse estadiamento? Você vai classificar se ele tem uma lesão inicial, intermediária ou tardia. Isso vai implicar o quê? A forma de tratamento. O paciente com câncer de próstata avançado é um paciente que não vai fazer cirurgia, não vai fazer um tratamento curativo. O paciente que tem um câncer de próstata na fase inicial, ele vai fazer um tratamento curativo. Por falar nisso, eu esqueci de falar no início, mais de 90% dos pacientes com câncer de próstata na fase inicial têm chance de cura. Então, mais um fator importante para a prevenção, porque não só o câncer de próstata, mas qualquer doença diagnosticada numa fase inicial, a chance de cura é muito grande. Segundo, o tratamento é menos agressivo, ou seja, é um tratamento que vai agredir menos seu organismo. Quando eu falei da próstata, esqueci de falar de números também. No Brasil, é esperado em 2021, 66 mil casos de câncer de próstata, ou seja,
Em 2021, vão ser diagnosticados 66 mil homens com câncer de próstata. Em torno de 15 mil homens irão morrer em decorrência da doença. É o segundo câncer que mais mata. O câncer que mais mata a população masculina é o câncer de pulmão. O segundo é o câncer de próstata. E o câncer mais frequente na população é o câncer de pele. Eu acho que vale a pena falar aqui, acho que nós vivemos no meio rural, as pessoas são, não só no meio rural, mas nós, urbanos também, não temos o hábito de usar protetor solar. A consequência, o que é? Essa grande incidência de câncer de pele. Então, vale o lembrete aí, a prevenção do câncer de pele. Proteção solar, evitar o sol na fase crítica, porque o sol é muito bom, vitamina D, mas o sol da parte da manhã e o sol à tardezinha. Esse sol aí de 10 horas até 3 horas, tá? Sol muito forte, é um fator de risco para o câncer de pele. Então, o paciente vai ser estadiado e vai ser tratado dependendo do seu estadio. Como que é feito esse tratamento? Hoje, mais de 90%, talvez perto de 90% dos pacientes com câncer de próstata são tratados com cirurgia. Existem 3 formas de fazer a cirurgia de retirada da próstata. A cirurgia convencional, que a gente faz um corte abaixo do umbigo, vai abrir e vai tirar a próstata, igual aquele slide que eu mostrei, de uma próstata retirada. Cirurgia por videolaparoscopia, o que é isso? É cirurgia dos furinhos, cirurgia a laser, que os pacientes falam muito. São feitos furos, conectado a uma cama, a gente opera olhando para a televisão. E hoje, que está no momento, não está muito em voga, é a cirurgia robótica. Cirurgia robótica, para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, mais de 90% das cirurgias são feitas através de um robô. Quando você fala, cirurgia robótica, as pessoas têm noção, o robô que vai operar e o homem não vai participar. Na verdade, não é isso. Ano passado, 2020, eu fui em BH, no Hospital Felício Roxo. Isso aqui é uma foto, eu estou diante da parte do robô. Aqui, só para vocês terem um pouquinho de noção, onde o médico fica sentado, ele opera olhando aqui, isso tem um aumento em torno de 20 vezes, você tem uma precisão muito maior, os movimentos são movimentos delicados, quando você mexe aqui, você vai manusear pinças que estão dentro da cavidade abdominal para fazer cirurgia. Tesoura, você consegue cortar, você consegue queimar, tudo sentado aqui. E o paciente vai estar aqui na frente, pena que não conseguiu uma foto melhor. Aqui dá para explicar. O médico operando, aqui está o paciente deitado, aqui estão as pinças, tem um outro médico que vai ajudar, e ele opera aqui. Então aqui ele vai cortar, ele vai fazer isso tudo. Qual que é a grande vantagem da cirurgia robótica hoje? Cirurgia chamada minimamente invasiva. O que é isso? É uma cirurgia que o paciente retorna rápido para casa, o índice de complicação é menor, menos perda de sangue, enfim, é uma cirurgia bem menos agressiva que a cirurgia de corte. Quais são os grandes problemas ainda? Questão de custo, um robô em torno de 20 milhões, manutenção R$800 mil por ano. Então, hoje, vocês terem noção de custo, uma cirurgia de próstata robótica em Belo Horizonte, em torno de R$50 mil. É uma coisa, plano de saúde, às vezes, não cobre tudo, o paciente tem que ter uma complementação, o SUS nem se fala. Mas, o robô, em 2008, chegou em São Paulo. Hoje, no Brasil, já tem mais de 50. Em Belo Horizonte, até onde eu sei, já tem 5 hospitais com robô. Então, é uma coisa que eu acho que não vai demorar muito. Tecnologia está só evoluindo. A gente nunca pensava em ver coisas que a gente está vendo hoje. Então, e eu acho que isso aí não tem como voltar. A tendência a existir robótica. E a cirurgia robótica não é só para próstata. Vesícula, câncer de intestino, cirurgia de pulmão, hoje cirurgia ortopédica. Hoje, qualquer intervenção cirúrgica, a tendência é fazer cirurgia robótica. E vamos lá. Uma outra forma de tratamento sem ser cirurgia seria a radioterapia. A radioterapia pode ser usada de 2 maneiras para tratar o câncer de próstata. Quando o paciente tem indicação de fazer um tratamento curativo, ele pode fazer cirurgia ou radioterapia.
Os pacientes que são encaminhados para radioterapia, geralmente são aqueles pacientes que não têm condição de fazer cirurgia. O paciente tem um problema cardíaco, paciente que às vezes é muito obeso, paciente que tem complicações que não pode fazer uma cirurgia, você vai indicar uma radioterapia para ele. E a radioterapia pode ser complementar à cirurgia. Por exemplo, o paciente fez cirurgia e depois da cirurgia a gente faz a dosagem do PSA. O PSA é importante no diagnóstico e no acompanhamento da doença. O paciente que opera de próstata tem que fazer PSA. No primeiro ano a gente pede de 3 em 3 meses. O PSA tem um valor normal pós-cirúrgico. Se esse PSA está subindo, é sinal que a doença pode estar voltando. E uma maneira de a gente tratar isso seria com a radioterapia. Paciente que está com a doença avançada, ele não faz cirurgia nem radioterapia. Existe o chamado bloqueio hormonal, que são o quê? Substâncias que vão diminuir a concentração de hormônio na próstata e vai fazer com que o tumor cresça lentamente. Como eu disse, é uma coisa que paliativa e não é um tratamento curativo. Aqui nesse slide, eu quero mostrar o seguinte. A próstata, o canal da urina, quando eu mostrei. Aqui é o pênis. Essa estrutura em amarelo é o nervo que vai para o pênis. Aqui tem um negócio chamado de esfíncter. Eu tento explicar para o paciente o seguinte, é a torneira que segura a urina. Qual que é o objetivo desse slide aqui? É mostrar duas complicações que todo homem tem medo. Impotência sexual, que é a disfunção erétil, e a incontinência urinária. Quando a gente faz a cirurgia de próstata, a gente vai cortar nessa região e vai cortar aqui para tirar essa glândula fora. Então, quando você vai cortar aqui, você pode, às vezes, lesar um negócio chamado esfíncter, que é a torneirinha que segura a urina. Então, uma consequência é a incontinência urinária. Hoje, a maioria dos pacientes que a gente faz cirurgia ficam continentes. Por quê? Houve melhoria da técnica cirúrgica e a gente consegue preservar essa região aqui. Com relação à potência sexual pós-cirúrgica, depende de vários fatores. Depende da idade do paciente, depende principalmente como é a potência dele antes da cirurgia, porque se o paciente é um paciente idoso, diabético, hipertenso, esse paciente tem, já tem disfunção antes da cirurgia. Então, depois da cirurgia, nem se fala. E qual que é a vantagem da cirurgia? Estou trocando as marchas aqui. Não, estou indo para frente. É aqui mesmo que eu tenho que voltar. Qual que seria a vantagem da cirurgia robótica? Você consegue, às vezes, preservar, porque esses nervos passam muito próximo aqui da região da próstata. Você consegue preservar esse feixe aqui. Consequentemente, a cirurgia videolaparoscópia, a cirurgia robótica, tem incidência menor de disfunção erétil, que é impotência sexual. Você consegue ver melhor isso aqui. Uma outra coisa que você depende de você preservar isso aqui é o estadio da doença. O paciente que tem uma doença na fase inicial, você consegue tirar muito próximo da próstata. Você pode ir bem rentinho da glândula. Quando a doença já está avançada, você tem que ter uma margem maior. Então, você tem que ampliar essa margem, você tem que tirar mais tecido ao redor da próstata. Então, consequentemente, tem uma chance maior de ter disfunção erétil. Então, o diagnóstico precoce, olha só, tem implicação em cura, tem implicação em menos agressão. Então, a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Bom, então, só de mensagem sobre câncer de próstata, o que eu queria falar? Muito frequente, a gente já viu a quantidade de homens que são afetados pela doença. Em compensação, a maioria é curada quando diagnosticada na fase inicial. É uma doença que não dá sintomas, então, quando o paciente só vai ter sintomas, dores, a dificuldade para urinar, numa fase já avançada que esse câncer já está. Fase inicial, não tem manifestação. Então, se o paciente pensa, eu não tenho sintoma, urino bem, não tem que fazer prevenção. Está totalmente equivocado. Quando deve iniciar o tratamento? 45 anos, negros, e para quem tem história familiar de câncer de próstata, 50 anos para os demais homens. Uma vez ao ano fazer PSA, exame de toque. Só PSA está fazendo prevenção correta? Não.
Porque você pode ter o PSA normal e você pode ter um câncer de próstata. Como eu já falei disso aqui, é o crescimento benigno. A próstata cresceu, tá a bexiga fazendo muita força para o xixi sair aqui só uma gotinha. Jato fraco, acordar à noite, aquilo que a gente já falou lá no início. Aqui mostrando a próstata crescida. E o que às vezes acontece, não é infrequente, é o paciente chegar com retenção urinária aguda. O que é isso? O paciente que está com dificuldade para urinar, não foi ao médico, foi deixando, chega um dia que ele não consegue urinar. Ele tenta urinar e não consegue. E aí o que acontece? A bexiga dele fica cheia, parece que ele está grávido. A bexiga fica cheia, chega ao hospital louco. Por quê? Imagina só, a gente com vontade de fazer xixi, não consegue, a bexiga vai crescendo, é um desespero. Esse paciente chega desesperado no pronto-socorro e ele tem que fazer o quê? Tem que passar uma sonda, a gente vai passar uma sonda nesse paciente, aí a gente surpreende com 1.000, já tirei 2.000 ml de xixi de uma bexiga do paciente. Não sabe aonde que essa urina estava, mas já saiu. E aí o que acontece? Esse paciente tem que fazer a cirurgia para o crescimento benigno, que é a hiperplasia benigna da próstata. Que vai ser o quê? Vai fazer a famosa raspagem na próstata, vai fazer cirurgia a laser. Não tem nada a ver com câncer de próstata. É uma cirurgia para desobstruir o canal da urina. Eu tento explicar para o paciente de maneira bem simples. Imagina que sua próstata é um pãozinho francês. Eu vou tirar o miolo e vou deixar a casca dele. A próstata cresceu, fechou o canal, está com dificuldade para urinar. Tratamento do crescimento benigno. Medicamentos. Existem medicamentos que relaxam essa região e o paciente volta a urinar bem. Quando o paciente está tomando o medicamento e não está tendo efeito, o paciente pode fazer essa cirurgia, que é a ressecção endoscópica da próstata. Vai fazer a famosa raspagem na próstata. Aqui são os fragmentos raspados. Então, o paciente faz a cirurgia, ele tem próstata, tem que fazer prevenção do câncer, é apenas a cirurgia o quê? Desobstrutiva. Como eu disse, uma coisa que é muito frequente é a fimose. Geralmente 1 a 2 pacientes por semana, eu vejo pacientes idosos de 60, 70 anos com fimose. Pessoa que às vezes conviveu a vida toda com fimose, talvez por vergonha, por medo, não procurou tratar, e a gente vai examinar o paciente, a gente nem acredita que a pessoa consegue viver com isso. Por que eu estou falando de fimose? O paciente começa a ter inflamação de repetição, então pensa que é vermelho, fica coçando. Isso aqui vai virar um machucadinho que não cicatriza e vai evoluir para o câncer de pênis. Como eu disse, no Brasil, em torno de 1.000 homens têm o pênis amputado em decorrência do câncer de próstata ou de pênis por ano. Eu pego pelo menos 1 ou 2 casos no ano, lá em Ponte Nova, não só de Ponte Nova, da nossa região. Uma ideia, esse paciente... uma historinha rápida. Se a gente procurou com uma lesão pequena, foi orientado a fazer tratamento, sumiu e aí voltou depois de um tempo, totalmente acometido. O câncer de pênis tem relação com fimose e questão de higiene. Muitos homens não têm o hábito de lavar o pênis, infelizmente. O paciente ainda... a Sociedade Brasileira de Urologia fez uma campanha há um tempo atrás em que o Zico mostrava ele com um sabão, orientando a fazer limpeza, higiene, falta de higiene é a principal causa. Onde tem mais câncer de pênis no Brasil? Região Nordeste, região onde as pessoas têm dificuldade de acesso à ajuda médica. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, há uns anos atrás, pegava uma caravana, o pessoal, o exército ajudou, foram de avião, lá tinha ônibus, montavam cabanas lá, barracas, e faziam cirurgia de fimose para prevenção e conscientização da população do Nordeste em decorrência da incidência aumentada de câncer de pênis. A cirurgia de fimose, mostrando. Agora eu vou falar algumas coisas que são muito comuns na urologia, para não avançar muito o horário. Primeiro, cálculo renal. Muitíssimo frequente, pacientes que têm cólica de rins. A gente vê, fulano foi ao pronto-socorro com problema de cólica renal. Bem rapidamente, que a gente orienta o paciente. Tomar bastante líquido. Paciente que tem cálculo renal, a maioria deles chega falando, eu não tomo água, não tenho hábito de tomar líquido. O
que a gente orienta de maneira geral? Olhar a cor da urina. Urina clara, sinal que a gente está com a hidratação boa. Urina amarela, urina escura, sinal que nós estamos tomando pouco líquido. Qual que é a quantidade de água que eu devo tomar? Ouço muito essa pergunta. Depende. Eu trabalho no Cicobi, fico no ar-condicionado, então eu não perco muito líquido, então eu posso tomar uma quantidade menor. Aí eu sou cortador de cana, trabalho debaixo de um sol forte, então tem que tomar uma quantidade maior. Eu oriento a olhar a cor da urina. Se a urina está clara, é sinal que você está bem hidratado. A urina escura, concentrada, você não está fazendo uma boa hidratação. Então, hidratação é importante. Sal. O sal é sódio. Sal que a gente joga no alimento, o sal branquinho. E alimentos ricos em sódio. Refrigerante, Coca-Cola e derivados. Amigos, muito sódio. Então, o sódio é o grande vilão na formação de cálculo renal. Então, a gente orienta a diminuir a quantidade de sódio. Proteína também, proteína provavelmente de origem animal. Tomar bastante líquido, diminuir o sal, diminuir a proteína. Lógico, tem outros fatores, tem história familiar, tem algumas doenças, mas a grosso modo seria isso, prevenção da formação dos cálculos. Infelizmente, muitos pacientes ainda perdem rim em decorrência de cálculo renal. O paciente tem que tirar um rim, por quê? Tinha um cálculo, não tratou, vai evoluindo até perder o rim. Não é infrequente de acontecer isso. Doença sexualmente transmissível. Hoje são chamadas de IST, infecções sexualmente transmissíveis. Muitíssimo frequente. Amanhã nós vamos começar o dezembro vermelho, vai falar sobre a conscientização sobre AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. Tem havido um aumento grande do número de doenças sexualmente transmissíveis. Uma doença que era sumir, a gente via falar só em livros, hoje a gente vê ainda bastante casos. Sífilis tem uma incidência grande. Gonorreia é muitíssimo frequente. E as outras. Qual que é a grande... Por que está tendo esse grande aumento? As pessoas, os jovens, não têm o hábito de usar o preservativo. Consequentemente, a incidência tem aumentado das infecções sexualmente transmissíveis. Então, aqui mostrando o exemplo de paciente com gonorreia. História típica, o paciente tem uma relação sexual desprotegida, daí uma semana vai procurar o médico com uma secreção, tipo um catarro saindo aqui no canal da urina, isso queima, o paciente fala, estou urinando pimenta, e chega desesperado lá no consultório. Isso aqui é muito importante, é o HPV. O que é? Verruga peniana, crista de galo e outros nomes. Paciente também... paciente com relação sexual desprotegida. No homem, o HPV não é um grande vilão. Qual que é o grande problema do HPV? Câncer de colo de útero. O homem contrai o HPV e leva para sua esposa. E o câncer de colo de útero tem uma incidência grande na mulher e tem uma mortalidade muito grande. E ele começa com o HPV que o parceiro transmitiu para sua parceira. Tem o HPV hoje em cavidade oral, homossexuais têm muito câncer da região anal em decorrência do HPV também, tudo isso em decorrência da falta do uso do preservativo. Partindo agora para as crianças, para nossos filhos e netos, o que é criptorquidia? O testículo é formado, quando a criança está dentro do útero da mãe, ele é formado na região abdominal e ele vai descendo até a bolsa escrotal, ou seja, no final da gestação, quando a criança vai nascer, ele tem que ter as duas bolinhas na bolsa escrotal. E isso aí, às vezes por descuido, às vezes do pediatra, dos pais, essa criança às vezes não tem nenhuma ou só tem uma, e essa criança às vezes não faz tratamento disso. Isso aí é um fator de risco para quê? Câncer de testículo. Então, e não é infrequente. Hoje, o que a gente preconiza? A criança até 1 ano de idade que não tem os 2 testículos na bolsa escrotal, tem que fazer tratamento, às vezes tem que fazer cirurgia. E a gente às vezes opera crianças de 10, 15, 16 anos, porque não foram orientadas a fazer o tratamento. Isso aí é um fator de risco para câncer de testículo. E também tem a ver com a fertilidade da criança, do adolescente. Uma outra coisa que é muito frequente é chamada varicocele. O que é varicocele? São varizes escrotais. Eu tento orientar o paciente. Do mesmo jeito que a gente tem varizes na perna, essas veias dilatadas, calibrosas, você pode ter na região
dos vasos e vão para o escroto. Qual que é a importância disso? Infertilidade. O casal está tentando ter filho, não consegue, aí o homem vai até o urologista, a gente vai examinar o paciente, a gente vê na região do escrotal, parece ter um bolo de macarrão. Isso é varizes e isso altera a produção e a qualidade do espermatozoide. É uma causa comum de infertilidade. Uma outra coisa muito comum em adolescência é chamada torção de testículo. O que é isso? O testículo ele fica solto dentro da bolsa escrotal, mas ele é fixado, tem algumas estruturas que vão fixar. Tem pessoas que nascem com esse testículo totalmente solto, é uma patologia de má fixação do testículo. Na adolescência, nós temos os hormônios, e aí o testículo vai crescer. O que pode acontecer é o testículo torcer, ele vai rodar e vai parar de sangue para esse testículo. Então ele vai ter dor e vai ficar inchado. Isso é muito comum quando? Em quem? Adolescente. Mas adolescente tem medo e vergonha. Então, um adolescente de 15, 16 anos, se tem um testículo começa a doer, uma dor forte, não tem relação com atividade física, estava andando de bicicleta. Existe um mito entre os adolescentes que quem masturba que tem torção de testículo. Então, se o paciente tem uma dor no testículo, ele não conta para o pai e para ninguém. E o que isso vai acontecer? Se ele tem uma torção de testículo e não é tratado até no máximo 12, 16 horas, vai perder o testículo. Então, eu oriento para os pais, sempre tá conversando com o adolescente, meu filho, se você tem algum problema no testículo, sentir alguma dor, alguma coisa, conversar, por quê? Isso também é coisa bastante frequente, a gente vê pelo menos uns 3 casos por ano de torção de testículo. É o paciente que teve uma dor, às vezes deitou, estava dormindo, teve uma dor no testículo, mas por medo, por vergonha, adolescente, não comunicou a família, depois de 2 dias ele vai chegar ao pronto-socorro com o testículo já perdido. Esse paciente vai fazer deve ter que tirar o testículo dele em decorrência de uma torção de testículo. É uma coisa que às vezes não é infrequente, mas é uma boa que poucas pessoas às vezes sabem que existe. Falando um pouquinho de sexualidade, uma outra coisa que é muito frequente é a ejaculação precoce. É o homem que vai ter relação sexual, às vezes antes de penetrar na vagina ou pouco depois ele ejacula, e isso aí vai gerar um grande transtorno na vida do casal, porque primeiro o homem vai ficar deprimido, porque ele não está conseguindo dar prazer para a parceira. E isso aí, por medo, por vergonha, tem pessoas que convivem com esse problema vários anos. O paciente, quando chega a procurar, já tem mais de 5 anos que eu tenho problema, mas por medo, vergonha, às vezes não sabe que existe tratamento. Existe sim tratamento para ejaculação precoce, é uma coisa que afeta muito a vida sexual do casal. Vasectomia. Existe ainda muito mito sobre a cirurgia de vasectomia. Fez vasectomia, fica broxa, ouça isso direto no consultório. Vasectomia é o que é? É uma cirurgia simples que nós vamos fazer a ligadura do canal que sai do testículo, vai conduzir os espermatozoides. Cirurgia que dura em torno de 20 minutos. O paciente vai ao hospital, faz cirurgia e volta para casa. Uma cirurgia bem mais simples do que a ligadura na mulher, a ligadura de tubo uterina que a mulher faz. E não tem nada a ver com a questão de sexualidade. As pessoas às vezes têm medo, o homem já é cheio de medo, ele tem medo de, quando ele faz a cirurgia, de ficar com disfunção erétil. E não tem nada a ver. É uma cirurgia que é reversível, ou seja, o paciente fez cirurgia, pode fazer reversão? Pode. Aqui a gente ligou, fez a vasectomia. Você consegue depois fazer a reversão que você teria que recanalizar, ligar esse canal chamado de ducto deferente. Vou voltar aqui. E uma outra coisa muito frequente é a impotência sexual, que o nome científico seria disfunção erétil. Nossa população hoje ainda existe o quê? Muitos pacientes com diabetes, hipertensão, pacientes obesos, tabagistas, sedentários. São os principais fatores de risco para disfunção erétil. É comum pacientes, às vezes, de 45, 50 anos, nos procurarem com dificuldade de ter ereção. E durante a história, exame físico, a gente vai ver isso tudo. É um paciente que tem um diabetes que não cuida, hipertensão arterial que não cuida, tabagista, sedentário, e vai ter a manifestação da disfunção erétil.
E esse paciente que a gente orienta é mudança de hábito, porque não adianta se o paciente falar, eu vim aqui para receitar para mim um comprimido, um Viagra e outros. Na verdade, ele não precisa de tomar Viagra, o que ele precisa é mudar o hábito. Então, a disfunção erétil é uma patologia muito frequente e tem muita relação com isso. Existe também a disfunção erétil relacionada com a idade. Os homens, a partir de 45, 50 anos, ocorre uma diminuição do hormônio chamado de testosterona, que é o hormônio responsável pela libido, o hormônio que dá o vigor. Essa diminuição da testosterona pode ser uma causa de disfunção erétil. A gente descobre isso fazendo o quê? Fazendo a dosagem da testosterona sanguínea. Colhe o sangue do paciente e vê se o paciente está tendo essa disfunção. Essa diminuição da testosterona é como se fosse a menopausa feminina, é uma versão masculina. Antigamente chamava-se de andropausa, mas na verdade esse nome é incorreto, porque quando você fala andropausa, seria como se o testículo tivesse parado de produzir testosterona. Na verdade ele não para, ele diminui a produção. Então vai ter a diminuição dessa testosterona e vai acarretar. Uma delas é disfunção erétil, outra delas alteração do humor, o paciente vai ficar com o humor alterado, alteração de sono, fraqueza, aquela não tem vontade de fazer as coisas. Às vezes o paciente começa a ter sintomas e você faz a dosagem de testosterona, esse paciente tem a testosterona diminuída e ele tem indicação de fazer uma reposição de testosterona. Os medicamentos para potência sexual, Viagra, Cialis, enfim, todos eles são medicamentos muito seguros. Ainda existe muito mito na população. Fulano morreu porque estava no motel, que estava tomando Viagra, é muito comum. A verdade é que a gente orienta é o seguinte, esses medicamentos são medicamentos seguros, desde que tem que ser prescrito pelo um urologista. O que ocorre muito é a automedicação. O paciente que às vezes toma o medicamento por conta própria, às vezes não toma de maneira correta. Existem alguns medicamentos que o paciente não pode tomar junto com esse tipo de medicamento. Então, a automedicação, não só desses medicamentos, mas de outros medicamentos, deve ser evitada, porque pode trazer grandes prejuízos para a saúde de modo geral. Bom, qual que é uma outra mensagem que eu queria falar? Além da nossa conscientização do câncer de próstata, é importante que nós cuidamos da nossa saúde. Eu acho o bem maior que nós temos é a saúde. Nós damos muito pouco valor ainda para a saúde. A gente quer que a gente envelhecer, mas envelhecer com saúde. Eu brinco assim, quando nós estamos chegando ao final do ano, a gente geralmente faz um balanço do que aconteceu em 2021. Fiz isso, vou mudar isso, é cheio de plano para o outro ano. Mas eu acho que uma coisa que deve entrar nos nossos planos é a questão de mudanças de hábito, pensando somente em saúde. Tentar mudar a nossa alimentação, importante. Existe até uma frase, nós somos o que nós comemos. Então, olhar a alimentação, melhorar a nossa alimentação. Atividade física, nós sabemos a importância da atividade física. As pessoas hoje, nós vivemos um mundo muito corrido, todo mundo trabalha muito, não tem tempo. Mas a questão de tempo é prioridade. Eu acho que deve deixar de fazer alguma coisa, deve reservar um tempo para fazer uma atividade física. Não dá para viver sem atividade física. Depois que você começa a fazer, você vai ver que não dá para voltar atrás e parar de fazer. Cigarro, nós sabemos que cigarro é um grande vilão. Acho que quem fuma deve procurar. É difícil parar de fumar por conta própria. Eu sei que é quase impossível, mas existe hoje até no sistema de saúde público medicações gratuitas, profissionais que vão orientar, vão dar todo um suporte para a pessoa parar de fumar. Nós sabemos que cigarro, além do câncer de pulmão, na urologia, câncer de bexiga, é muitíssimo frequente no paciente que fuma, paciente tabagista e começa a urinar sangue. Aí a gente vai descobrir que tem uma lesão, que é o câncer de bexiga, que é um câncer que não é tão infrequente, tem uma mortalidade muito alta relacionada com o cigarro. Câncer de rim também tem relação com o cigarro. Impotência sexual, enfim, se a gente for falar os danos do cigarro, a gente vai ficar aqui até mais à noite falando. Então a mensagem que eu quero deixar é essa. Pensem na saúde, vamos cuidar da nossa saúde, para a gente nós envelheçamos com saúde. Alimentação principalmente, atividade física e prevenção. É importante aferir a pressão arterial, fazer exames laboratoriais. Por quê?
Muitas doenças, como eu disse, são doenças silenciosas, que a gente pode estar, por exemplo, com a glicose aumentada e às vezes você não tem sintoma. A glicose está um pouco alterada, você está um pré-diabético, que você às vezes mudando um hábito, você não vai evoluir para um diabetes. Às vezes sua pressão está alta, você não tem o hábito de aferir a pressão, se você não tem sintomas, o paciente tem que contar a pressão, às vezes sente a sensação de piso, dor de cabeça. Às vezes a pressão dele está um pouco alterada, e ele não está sentindo nada, mas como ele não tem o hábito de aferir a pressão, vai causar um dano. Então a ideia é essa, que nós procuramos auxílio médico não para tratar, e sim para prevenir as principais doenças. Ok? Obrigado. Doutor Leonardo, obrigado mais uma vez em nome da nossa cooperativa do Cicobi União, da nossa presidência, nossa diretoria. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado à Unimed Ponte Nova, que está sempre nos apoiando aí com os eventos do Calendário Colorido. Nosso muito obrigado. Eu vou passar a palavra para a Graça, que ela vai ter uma palavra rapidinha a respeito da SOPAC, que é o nosso núcleo do câncer aqui em Raul Soares. Boa noite a todos. Ô, gente, a chuva hoje nos atrapalhou muito, né? A gente traria uma equipe aqui, nossa, com a enfermeira, mais assistente social e a psicóloga, para a gente apresentar dados do núcleo do câncer. Eu não preciso de falar sobre o núcleo do câncer, porque todos conhecem aqui o que é o núcleo do câncer, o trabalho que ele vem desenvolvendo. Então, depois dessa aula linda, maravilhosa que a gente ouviu aqui, e o que a gente tem que falar agora é o seguinte: nós agradecemos o convite que aqui o Cicobi fez, com essa parceria que a gente está começando, iniciando, e vamos esperar que nos próximos encontros a gente não tenha essa chuva toda e que a gente possa trazer. Fizemos dados, levantamos dados de índices de câncer aqui de Raul Soares, e o que a gente pôde ver, está com a enfermeira, ela viria, mas não deu para vir, o câncer de próstata é o mais incidente dentro dos dados que a gente tem lá, dos pacientes cadastrados no núcleo, em parceria com o SUS, que a gente faz esse trabalho em conjunto. Então, o de próstata realmente é que tem o maior índice de hoje. Depois vem pulmão, algumas dessas doenças que o doutor Leonardo falou aqui. Então, a nossa proposta lá no núcleo é fazer um bom trabalho de prevenção, que eu acho que é por aí que nós vamos diminuir esses índices. A assistência, o núcleo faz com encaminhamentos para os pacientes, dos pacientes para hospitais, para exames, mas a prevenção hoje é o nosso carro-chefe, sabe? A gente quer cada vez mais incentivar esse trabalho, porque muitas vezes, como o doutor Leonardo falou, uma mudança de hábitos, né, a mudança de comportamento, de hábito de vida, pode levar a uma cura, quando descoberta no início, e nem a chegada da doença. Nós agradecemos ao Cicobi e vamos ver uma próxima vez, nós vamos continuar juntos nessa parceria aí, tá bom? E o núcleo do câncer, apesar de chamar núcleo do câncer, ele está aberto lá a todos que desejam prevenção e orientação, informações, tá bom? Funciona ali atrás do hospital, todos sabem aonde é o local. Muito obrigada, viu? Graça, nós agradecemos a Graça, a SOPAC, que está sempre nos apoiando aí nos eventos do nosso calendário colorido. Bem, pessoal, nós chegamos ao final de mais um encontro do nosso calendário colorido. Agradeço a presença de todos vocês que estão aqui no Espaço Cultural. A vocês que estão em casa, nessa noite vocês não acompanharam o evento transmitido online, então ele aconteceu na terça-feira, ele está sendo gravado e ele vai subir na quarta-feira com transmissão para vocês às 19 horas. Quem está presente no Espaço Cultural recebeu uma ficha de avaliação. Essa ficha de avaliação, a cooperativa pede que vocês preencham ela conforme o entendimento de vocês, né? Se gostaram, se não, porque os eventos da cooperativa são para vocês.
Então, a gente precisa saber o que está bom e o que está ruim para a gente poder manter o que está bom e melhorar o que não está de acordo. E o pessoal que está em casa, que está assistindo essa live hoje na quarta-feira, vocês também têm uma ficha de avaliação para estar preenchendo. E ela está aí fixada no YouTube. Basta clicar e preencher, inclusive para retirada do certificado de participação. Tá joia? Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado, doutor Leonardo, Graça. Obrigado à Unimed Ponte Nova, que está sempre nos apoiando aí. Muito obrigado e tenham todos uma ótima noite. Um abraço.